Eu e o primo pobre, eu e o Edu, a gente se envolve numa certa polêmica. Porque eu tenho uma linha de pensamento, ele tem outra linha de pensamento. Então hoje vai ter treta aqui. Vai ter treta. É o lance da amortização que eu já senti, porque a Natália já falou algumas coisas sobre amortização aqui. Eu sou pobre, mas tenho memória. E ela fala assim, não, porque você tá perdendo dinheiro, porque às vezes você acha que vale a pena fazer dessa forma, melhor não e tal. Mas eu quero saber dessa treta aqui. Ambas as linhas de pensamento, elas estão fundamentadas. Me conta, por que você é a favor da amortização? Primeiro, eu recomendo as pessoas a odiarem ter dívida. Tá. E por mais que o financiamento seja uma dívida que normalmente está controlada, querendo ou não, 30 anos, ninguém merece, é muito tempo. Tipo, você começa com 30, pô, cara, 60 anos pra quitar um negócio desse? Então eu já começo por aí. É bom demais você não dever nada pra ninguém e deitar a cabeça tranquilo. Segundo ponto, a minha ideia não é fazer assim, olha, em vez de você amortizar por 30 anos, você invista por 30 anos. A minha ideia é, começa a amortizar, em 3 anos você quita, e aí depois você vai ter 27 anos para investir. Para quem não sabe, com amortização, eu pensava assim, se eu botar 800, eu vou eliminar mais uma parcela. Não. Quando você bota uma grana a mais, você elimina 4 de uma vez. Isso é mais empolgante. E para um povo que não tem a disciplina e a constância de investir, isso funciona melhor. Sim. Então é esse o meu raciocínio, entende? Tipo, e não ficar por a vida inteira amortizando. Se você focar, né? E como eu foquei, eu vendi meu carro, eu vendi violão, eu vendi um monte de coisa que eu queria me ver livre daquele negócio. Funcionou perfeitamente. Hoje eu tenho a alegria de ter uma casa quitada e investir bem mais do que eu poderia antes. Então, a ideia é essa, entendeu? Gosto. Principalmente pensando no emocional de que o cara vai investir 200 no primeiro, no segundo mês, no terceiro ele já vai parar, né? Como é que acontece a dinâmica da amortização? O valor final que você vai pagar no teu imóvel nunca é o valor do principal. Então, o teu imóvel, digamos que ele custava lá, a imobiliária ganhou, enfim, não, a construtora lá ganhou 70 mil reais, certo? Sim. Agora, para ela receber os 70 mil reais que vieram do banco, você chegou no banco e falou, banco, você paga para a construtora e eu pago para você em 20 anos, certo? Certo. O banco fala, beleza, eu estou te emprestando então os 70 mil reais. E para que eu antecipe para a construtora os 70, você vai me pagar juros. Pra porque eu caramba. tô antecipando pra caramba durante os 25 anos. Então, quando eu amortizo uma parcela, o que eu tô fazendo? Eu tô indo lá nos 70 mil, que é o que de fato eu devo, porque os juros, eles incidem sobre os 70, certo? Certo. Então, se eu pago do meu valor principal, logo é o que acontece o que o Duda tá dizendo. Eu não elimino R$1.000, porque eu tô tirando da origem. Entende? Sim. Então, se eu diminuo o valor principal que eu devo, os meus juros não incidem mais sobre os 70, e sim sobre 65, por exemplo. Entende? Sim, deu pra entender. É sobre isso que eu tô dizendo. E isso que muita acontece. gente não sabe. A pessoa acha que quando você amortiza, tem o mesmo efeito da tua parcela normal, e é um efeito bem maior. Então, só exemplificando com números. O meu financiamento foi R$135 mil. Se eu tivesse levado até o fim sem amortizar, eu ia ter pago uns 350. Eu gastei 168. Contando tudo. Tudo que eu paguei, tudo que eu amortizei. Então, você vê, eu saí no prejuízo uns 30 pau. Se eu não tivesse amortizado, 200 mil de prejuízo. Porque tem juros pra caramba no financiamento, né? Agora, posso falar? Todos nós aqui estamos defendendo o mesmo ponto de vista, que é o elo mais frágil da cadeia, que são as pessoas que ganham menos. E o meu papel aqui sempre é mostrar aquilo que ninguém nunca mostrou, porque ninguém nunca acreditou que o pobre podia investir. E para mim, crescer patrimônio é um direito de todo mundo. Acontece que o mercado financeiro sempre explorou os mais pobres pela ótica do devedor. Então, pro banco, pobre só pode dever. Pobre não pode investir. E eu sempre fui contra isso. Então, por isso que a minha visão sempre é, você pode investir sim, e você pode estar do outro lado dos juros compostos, do lado de quem ganha e não do lado de quem paga. E aí, partindo desse pressuposto, que eu comecei a fazer projeções. Eu também não tinha dinheiro, eu também tinha o sonho da minha casa própria. Só que aí eu comecei a perceber que com disciplina e bons investimentos, se eu fizesse tipo o mesmo corre que você fez, e fazendo meu dinheiro trabalhar por mim, e negociando a compra do imóvel à vista, eu ia conseguir chegar nele muito mais depressa do que se eu tivesse que esperar os 30 anos de um financiamento. Eu nem sabia que existia amortização. Foi aí que comecei a fazer conta. A conta
que eu peço para as pessoas fazerem, e elas podem tomar decisão, obviamente, mesmo sabendo que financeiramente não vale a pena, valeria a pena, eu prefiro amortizar porque eu não consigo dormir com o boleto para pagar. E é legítimo, tá? Mas eu espero que as pessoas prestem atenção, que elas saibam que existe uma alternativa. Então, por exemplo, eu vou vender meu carro, eu amortizo ou invisto, tá? 20 mil, fazendo de conta que é um dos carros lá do Yuri. Rentabilidade anual, que não é nada difícil de pegar aqui no Brasil, 9% ao ano. Quanto você vai investir por mês? Digamos que você consegue dar R$400 por mês, que antes iria para amortização, mas que você vai poupar e investir para você mesmo, vai pagar o boleto pessoal. Correção anual de aporte, você vai aumentar os 400 todo ano a 2%, porque concorda que a tabela SAC é a mais utilizada para financiamento imobiliário. E ao longo dos anos ela vai diminuindo. Logo, sobra mais dinheiro para você investir para você mesmo. Então, fazendo isso ao longo de 20 anos, lá no fim do período, se for esse o período do teu financiamento imobiliário, você vai ter, além do teu imóvel quitado, que ele vai ser seu, você vai ter R$345 mil. Com R$400 todos os meses. E você não gastou nada mais para fazer isso, entende? Tipo, a parcela já estava lá, já estava pagando. Você vai ter o imóvel, que vai ter valorizado, e você ainda vai ter essa quantia em dinheiro. E por que fazer isso e não amortizar? Porque tem um negócio que chama custo de oportunidade. A taxa de juros hoje no Brasil está muito alta. E, de novo, isso vale a pena do meu ponto de vista financeiro, matemático? Hoje. Porque a taxa de juros está alta. Hoje. Quanto menor a taxa de juros que você pegou no teu financiamento e maior a taxa de juros básica do país... mais compensa investir, né? Mais compensa investir. Quanto mais alta é a taxa de juros que você pegou e mais baixa é a taxa de juros do país, mais compensa você amortizar. A não ser que você tenha dinheiro no FGTS que não serve para quase nada aquilo lá. Sim. Quem tem dinheiro no FGTS faz muito bem em amortizar. A questão é se o dinheiro vai te servir agora para você amortizar, a coisa de colocar a cabeça no travesseiro, ou se ele vai te servir mais pro futuro, porque ele vai render a juros sobre juros. Ótimo.